minério de ferro nos Estados Unidos está quase acabando. Isso aí, pessoal. Bom trabalho. A equipe de detonação vai colocar em torno de 900 quilos de pólvora em cada buraco. E isso, a grosso modo, é o equivalente em cada buraco ao que foi usado no atentado de Oklahoma City. Nosso abrigo fica a 300 metros daqui. É o nosso limite de segurança. Todas as outras pessoas têm que ficar a 600 metros da zona de detonação. Os explosivos que eles estão armando cobrem mais de 4.000 metros quadrados de solo e acumulam metade da força explosiva da primeira bomba atômica. Mas por que alguém arriscaria a vida por um pouco de terra? A resposta é que essa não é uma terra qualquer. É taconita, a matéria-prima que um dia vai se tornar o supermetal do mundo, o aço. Aproximadamente 98% do aço é ferro. O problema é que pelo fato dos átomos de ferro se ligarem aos átomos de oxigênio, é difícil encontrar ferro em estado puro. Em vez disso, o ferro é encontrado misturado com vários minerais diferentes, como no sedimento de rocha chamado taconita. Essas camadas de sedimento comprimido têm apenas 25% de óxido de ferro misturado com sílica e outras impurezas. Isso quer dizer que são necessários pelo menos 2 quilos de minério para fazer meio quilo de metal. Na realidade, 50 anos atrás, essa taconita de baixa qualidade era considerada um refúgio industrial, não uma fonte de minério. Por volta da Segunda Guerra Mundial, ficamos sem magnetita, e o que é normalmente usado agora é taconita. Um minério que dá muito trabalho e pouco retorno, mas é basicamente o que temos no momento. Nas montanhas do norte de Minnesota, a ArcelorMittal explora uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. Num piscar de olhos, mais de 300.000 toneladas de pedra voam pelos ares. Dá para sentir o chão tremer a quilômetros de distância, dá para ouvir de longe. Como é necessário muito minério para fazer aço, tudo funciona numa escala assustadora. O minério cru é jogado em caçambas grandes o suficiente para conter um carro e em seguida é despejado em caminhões do tamanho de uma casa. Nós descemos até o fundo do poço para pegar uma carga de minério de baixa concentração para o triturador. Deve ter em torno de 200 toneladas, mais ou menos. O objetivo: transformar essas pedras com aproximadamente 25% de ferro em pelotas com concentração de 62% de ferro. Com esta concentração podem ser derretidas com proveito, mas antes é preciso descartar todo o resto. O primeiro passo é triturar as pedras de taconita. Na prática, é preciso extrair o minério de ferro da taconita para obter alguma coisa utilizável. Operando almofariz e pilão de 900 cavalos de potência, as pedras são trituradas num ritmo de 3.000 toneladas por hora. Depois, bastões de aço de 360 quilos pulverizam as pedrinhas até a consistência de areia. Mas por que tanta trituração? A resposta é que ela possibilita usar a capacidade secreta do ferro de se separar dos outros detritos, o magnetismo. O magnetismo, na verdade, é um elemento de força eletromagnética bem mais forte do que a gravidade. Uma barra de ímã como esta aqui contém elétrons e cada elétron é um pequeno ímã. Nós podemos sobrepor um ímã, um espiral magnético ao redor deles. E de repente, você tem um elétron girando e outro que começa a girar ao acaso e de repente todos começam a girar juntos. É isso que permite que ímãs gigantes separem partículas de ferro dos minerais desnecessários, pois só o ferro é atraído pela força magnética. O interessante é que quando nós utilizamos minérios como taconita, com alta concentração de sílica, nós quebramos as partículas. E um meio fácil de extrair é usando separadores magnéticos. Certamente isso ainda não é ferro puro. A maior parte das impurezas é esmagada e retirada.
Mas ainda resta uma: o oxigênio. E quebrar essa ligação é um dos maiores desafios da indústria moderna. O passo final para retirar o oxigênio não ocorre aqui. Esse material tem que ir para uma casa de fundição. Para se preparar para a viagem, o minério de ferro com 65% de pureza é misturado com um adesivo e moldado em pelotas. Mas, ironicamente, essas pelotas de minério de ferro são macias demais para viajar. Então, elas são assadas como biscoitinhos metálicos. Elas ainda têm 9,5% de umidade e são muito frágeis. Então, precisam secar em um forno e queimar a temperaturas altas para ganhar resistência. O resultado: pelotas capazes de suportar 270 quilos de pressão. As pelotas daqui são enviadas por trem ou navio para o alto forno e assim transformadas em aço. Esta é a pelota perfeita. 10 por 12 milímetros de tamanho, feita em Minnesota. Então, 8.000 toneladas de pelotas de cada vez, mais de 900.000 toneladas por dia, são enviadas para balsas que esperam no Lago Superior. De lá, elas vão para casas de fundição para serem transformadas em aço. É um trabalho sem fim, não dá para acompanhar. Mas eles não vão conseguir manter esse ritmo para sempre. Especialistas estimam que os Estados Unidos tenham apenas mais 27 bilhões de toneladas de minério de ferro possível de se extrair. Depois disso, acabou. O único fio de aço aguenta um tanque do exército. A ponte Golden Gate. A ponte George Washington. Monumentos imponentes da engenharia americana que pairam sobre áreas estonteantes. Juntos, eles alcançam mais de 2.300 metros, cruzando o espaço aberto. Seriam extensões impossíveis de cruzar se não fosse pelo aço. É um componente crucial no processo de construção de pontes. Certamente todos sabem que o aço suporta cargas pesadas. Este é o aço que suporta as superestruturas. Elas não funcionariam sem o aço. Mas não é por suportar cargas ou ter resistência à compressão que o aço é um supermaterial da construção de pontes. É em razão de outro tipo de resistência. Uma que se encontra não nas maiores e mais pesadas placas de metal, mas nas menores. Por milhares de anos, quem quisesse construir uma ponte teria que optar: pedra ou corda. A ponte precisa apresentar rigidez, precisa ser capaz de suportar muita tensão e também precisa fornecer uma superfície plana. Como o aço, a pedra suporta cargas incrivelmente pesadas, mas é muito pesada, dura e friável. A corda, feita de materiais naturais, é leve e flexível, mas não é muito rígida. Para que as pontes percorram distâncias maiores, engenheiros precisavam de um grande avanço: um material que fosse forte e flexível. E com a produção em massa de aço em meados de 1800, eles conseguiram. Quando eles desenvolveram aqueles aços, de repente passaram a compará-los com as propriedades da madeira, da corda, outros materiais, e era muito superior. O aço revelou-se não apenas forte como a pedra, mas também flexível, como a corda. Ductilidade é a capacidade de um material de dobrar. Esse tipo de resistência chama-se resistência à tensão, e o aço tem muita. Vamos fazer o que se chama amostra de tensão. Nós vamos colocar o material aqui e puxá-lo. O material inicialmente vai reagir como um elástico, em que nós aplicamos carga, tiramos carga e ele volta. Esse é o comportamento desejado, porque se você constrói uma ponte a partir disso, se ela ceder, deve voltar ao lugar. Na realidade, um único cabo de aço com 2,5 cm de diâmetro consegue suportar mais de 50 toneladas, o que o torna ideal para sustentar o vão de pontes longas. O aço é a espinha dorsal da ponte. Sem o aço, a ponte desmoronaria e cairia. Surpreendentemente, a resistência à tensão do aço é maior que sua resistência à compressão. Ou seja, você pode pendurar mais peso em um cabo de aço do que pode empilhar sobre uma viga de aço.